Boa tarde, galera. Eu sou o Júlio e estou começando mais um programa Estudos Criativos para a Web. Vocês podem checar alguns desses estudos no meu Orkut. Futuramente nós teremos uma página na internet com algumas dessas dinâmicas de estudo. E eu gostaria de hoje falar sobre uma máquina de fazer pão. Então acompanhe comigo esse estudo. Alguns anos atrás eu estive viajando para os Estados Unidos e me encantei com uma máquina de fazer pão parecida com essa. E comprei essa máquina. Eu morava em Curitiba e durante alguns meses eu fiz alguns pães bem gostosos. Programava a máquina, o pão que eu queria fazer, integral ou com canela, pão doce, coisa assim. E colocava o timerzinho. E aí quase todas as manhãs o cheiro do pão chegava lá no meu quarto, batia na porta, me convidando para o café da manhã. Estava tudo tão feliz, até que um dia aconteceu uma desgraça. Eu percebi que o pão não tinha ficado pronto. E aí eu peguei a máquina, olhei tudo e percebi que uma correia, uma simples correia, tinha quebrado. E por isso a máquina não estava mais funcionando, mas ela estava nova, perfeita. O que eu fiz? Peguei o e-mail do fabricante e escrevi lá para os Estados Unidos. Olá, tudo bem? Eu comprei uma máquina aí em Miami e aconteceu que quebrou uma correia e eu preciso que você me mande essa correia. Me vejo o custo, eu pago, me manda umas duas aí. Aí eles responderam: "Oh, querido Júlio César, nós não temos correia para vender." E eu respondi, olhei aquilo, fiquei indignado e respondi: "Mas como não ter correia a vender? Eu precisar correia para a máquina fazer pão." E eles responderam: "Nós não vender correia para a máquina de fazer pão. Se você quiser, mande a máquina para nós e nós mandar outra máquina para você." E eu fiquei pensando, como que eu vou mandar essa máquina de volta para os Estados Unidos? Eu não tinha nenhuma intenção nos próximos meses de voltar para lá. Então eu comecei a procurar em todos os lugares alguma casa que vendesse uma correia. Mas era uma correia tão específica, uma correia tão especial. Era uma correia, não era dentada, ela era frisada. E o fato é que eu não achei nenhuma correia no Brasil. Andei por muitas lojas em Curitiba. Quando eu me mudei para São José dos Campos, eu procurei em São José, procurei em São Paulo, andei uma rua inteira lá, Florencio de Abreu, inteira, e não achei a bendita correia. Depois de muito esperar, eu peguei essa máquina um certo dia com muita tristeza e coloquei no lixo. E hoje essa máquina de fazer pão, essa não, aquela, é claro, essa que está funcionando. Aquela máquina de fazer pão deve estar sendo utilizada como um belo vaso de flor em alguma casa de alguém que a pegou. E isso me fez lembrar algumas lições importantes. E uma delas eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde. Uma das lições importantes que me veio à mente é que cada um de nós no corpo de Cristo tem a sua importância. No caso dessa máquina de fazer pão, ou daquela máquina de fazer pão, uma simples correia que não funcionou foi o suficiente para que a máquina inteira não trabalhasse mais. Olha só, uma correia dentada, uma correia frisada, muito simples, feita de uma borracha, de um material, tudo muito simples. O fato dela ter quebrado travou toda a engrenagem. E o texto da Bíblia também nos diz algo parecido. Escute comigo aquilo que Paulo escreve na sua carta, quando ele está escrevendo aos Coríntios. Ele falando que nós somos um corpo. E essa ideia do corpo é uma ideia muito bacana, muito interessante. E ele fala que cada pessoa nesse corpo de Cristo, que é a Igreja de Jesus, tem uma função especial. Ele diz assim: há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua tudo e em todos. Estou lendo aqui em 1 Coríntios 12, a
partir do versículo 4. E diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro mesmo o Espírito da palavra do conhecimento, a outro fé, e pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, outros dons de operar milagres, outros de profecia. E o texto diz assim: todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Imagina só, quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus te deu alguns dons espirituais. Para quê? Para que você, usando desses dons, enriqueça o corpo de Cristo. Esses dons foram dados por Deus através do seu Espírito, para que você trabalhe, para que você seja um ministro de Deus na igreja de Jesus, para que você sirva ao mundo e à comunidade local com o dom que Deus te deu. Mas o que nós vemos hoje em dia nas nossas igrejas é que tem muitas pessoas assistindo um evento religioso, mas poucas pessoas arregaçando as mangas e falando: eu vou colocar em prática o meu dom, o talento, as habilidades que Deus me deu. Eu e você temos muitos recursos, eu e você temos diversos recursos. Os seus são diferentes dos meus. Eu tenho algumas habilidades que vocês não têm, vocês têm algumas que eu com certeza não tenho. Mas essas habilidades foram dadas por Deus para você servir a igreja de Jesus. Queridos, prestem atenção. Da mesma maneira como aquela minha máquina de fazer pão, por causa de uma simples correia, travou toda a engrenagem. Quando ela não funciona bem, toda a engrenagem para de funcionar. Assim também você, quando você não executa o dom, o talento, a obra que Deus deixou para você, todo o corpo sofre. Digamos que eu estivesse fazendo um pão agora, e ao quebrar um ovo, eu martelasse ou batesse no meu dedo ou cortasse meu dedo. Da mesma maneira, o meu corpo inteiro ia sofrer. Eu não posso falar: não, foi só meu dedo aqui, eu não estou sentindo dor. Muito pelo contrário, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre também. Eu queria então que você guardasse isso. Você é como uma correia numa máquina. Quando você não executa o teu trabalho, toda a máquina sofre. Gente, fiquem com Deus, até a próxima semana, e eu vou continuar aqui fazendo meu pão. Um abraço, tchau!